Olá, doutores e doutoras, como vão? Tudo bem? Já faz um tempinho que não tínhamos as videoaulas de Direito Penal, do Núcleo de Prática Jurídica. Hoje nós vamos tratar do recurso em sentido estrito. Pois bem, nós já vimos nosso último encontro sobre a apelação, nós vimos também o estudo de alguns acórdãos, e agora nós vamos partir para o recurso em sentido estrito. Bom, a base é praticamente a mesma da apelação. Nós temos então o recurso sentido estrito, ele está regulado pelos artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal. Pois bem, a forma é praticamente a mesma que ele vai seguir da apelação, como eu havia dito. Tem aqui algumas apenas poucas modificações. Nós chamamos o recurso sentido estrito também de rese, também é conhecido assim de uma maneira mais simples como rese. Então, ouvir o rese é o mesmo que recurso sentido estrito. Finalidade do recurso é pedir o reexame a um tribunal de uma decisão com a possibilidade de que o juiz possa exercer o chamado juízo de retratação. Há aí uma diferença com relação à apelação. Aqui no rese é possível o chamado juízo de retratação. A decisão pode ser modificada pelo próprio magistrado que vai analisar em primeiro momento o recurso. Olha que interessante, é uma novidade. A legitimidade ativa. O Ministério Público, por óbvio, representante da sociedade, ele tem também a possibilidade de se conformar com qualquer decisão. E aí, então, se cabível dentro das elencadas no Código de Processo Penal, se promove por meio de rese. O assistente de acusação, ele pode interpor rese também, na hipótese de extinção de punibilidade, por exemplo, do agente, algo que ele não concorde, o reconhecimento de qualquer causa que determine a extinção da punibilidade. Ele pode, nos termos do parágrafo 1º do artigo 584, também interpor, assim como na apelação nós aqui também dizemos interpor, o recurso em sentido estrito. Pode ter um defensor próprio, o réu, o próprio réu pode, e o curador. Eles podem recorrer por termo contido nos autos. Aí, se houver uma divergência entre o que o réu quer e o que o defensor quer, prevalece a vontade do defensor, em razão de sua capacidade técnica, em respeito também ao princípio da ampla defesa. É o que mais favorece ao réu, sem dúvida nenhuma, é a tentativa de modificação da decisão com base em um recurso. Pois bem, o recurso em sentido estrito ele tem como prazo 5 dias, salvo nos casos do artigo 181, que prevê, lá em seu inciso 15, que são 20 dias. Depois a gente dá uma olhadinha ali e confere do que se trata. O assistente de acusação ele tem o prazo de 15 dias após o MP, após o prazo do MP, conforme o parágrafo 1º do artigo 584, combinado com o artigo 598, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal. Isso, prazo para interposição. Para razões, 2 dias. Contra razões, por óbvio, por simetria, também os 2 dias. Juízo de retratação, também 2 dias. E defensor público. Aí, aquela questão da lei que estabelece a justiça gratuita, a lei 1060 de 50, ela estabelece que o prazo vai correr em dobro para os defensores públicos, nos termos do parágrafo 5º do artigo 5º da lei 10.060 de 50. Bom? Recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito, o julgamento, como é que ele se dá? Há, primeiro momento, uma interposição, assim como na apelação, uma petição de interposição, isso no primeiro grau, e aí pode também acontecer no segundo grau, dependendo do caso. Salvo na espécie do artigo 581, inciso 14, em que o endereçamento será direto para o presidente do tribunal. Características. Não há deserção. Não vai ser por falta de preparo que não vai ser julgado. Pode subir nos próprios autos ou trasladado, conforme os artigos 583 e 587, parágrafo único do Código de Processo Penal. Sabemos hoje que, modernamente, tudo se faz de maneira digital. Então, tornou-se mais fácil essa passagem. Processamento. A apresentação de petição ao juiz da cor, petição de interposição, intimação do recorrente para oferecer as razões no prazo de 2 dias. Então, primeiro se interpõe, assim como na apelação, aí se espera o despacho do juiz e depois que vem esse despacho, aí sim que se oferece as razões. Cuidado, você que vai fazer exame de ordem. No exame de ordem, você já apresenta junto, já dispensa o prazo e segue anexo, escreve lá na sua petição de interposição. Requer-se dispensa do prazo e segue em anexo, assim sendo, seguem anexas
as razões de recurso interdistrito. Assim como a gente fez na apelação, assim como a gente vai fazer aqui também no núcleo de prática, você não vai ter um prazo para poder mandar a sua primeira interpõe e depois manda as razões. Não, aqui nós vamos fazer tudo junto, bom? Na prática pode se fazer também, mas não é usual. Usualmente advogado anda numa correria danada, eu sou um exemplo disso, então eu faço a petição de interposição e espero o despacho do juiz tomando um fôlego para então juntar as contra-razões. Bom, vamos lá, o que mais? Isso é interessante, dá um aspecto da prática, né? Às vezes cai num dia, numa semana que você está completamente atribulado, não tem tempo para compor de maneira mais robusta esse recurso, para se dedicar a ele. Então, só a possibilidade que você tem de fazer a interposição, você já ganha aquele respiro, ganha um prazinho para poder, né, depois que for deferido, juntar as razões. Bom, juízo de retratação, já vimos aqui, o juiz acordo. Se ocorrer retratação, a parte contrária poderá recorrer dessa decisão por uma simples petição. Se não houver retratação, o recurso sobe, então, para o tribunal, para ser apreciado no grau superior. E no tribunal, o próximo passo é abrir-se vistas ao procurador-geral. E ele vai ter o prazo de 5 dias para oferecer parecer. Depois, segue-se um relatório que pede o dia do julgamento. Na sequência, ao anúncio do julgamento pelo presidente, faz-se o pregão das partes e primeiro momento se faz a exposição do relatório, produzido, obviamente, pelo relator. E aí abre-se a possibilidade de sustentação oral pelo prazo de 10 minutos. Essa sustentação oral, eu vou fazer um vídeo só sobre ela, só a gente falando como que ela é feita, quais são as técnicas, eu acho que isso é bem importante. É raro, né? E a gente na advocacia costuma cobrar à parte, um serviço à parte lá no tribunal fazer sustentação oral. Eu já fui várias vezes, sim, contratado só para sustentação oral, tá? Mas na prática é muito raro os desembargadores, o relator já leu, né, os desembargadores quando já leem o seu pedido, mudarem de opinião quando ouvem o advogado falar. É raro, né? Normalmente eles já formaram a convicção deles. É difícil a gente imaginar que as palavras possam, né, trazer um entendimento maior do que aquilo que está escrito, porque eles já têm, né, o costume, já têm um hábito, já estão familiarizados com a interpretação. Mas, enfim, é um esforço a mais, quem sabe, né? Disposição, então, do ostentação oral, foi o que eu disse agora, julgamento por maioria dos votos, né? E aí se segue a publicação do acórdão. Bom, cabimento. Aí vamos só relacionar o que está no Código de Processo Penal, não tem muita dificuldade quanto a isso. É só, já conhecemos as situações em si. O não recebimento da denúncia ou queixa, abrange o aditamento da denúncia ou da queixa, contra o recebimento de habeas corpus, decisão de incompetência do juízo, quando o juiz reconhece a incompetência, né, para não poder julgar a decisão, cabe, então, recurso interdistrito, da procedência de execução, da procedência de exceção, salvo a interposição, salvo a suspensão. Suspeição. Quando o juiz se diz suspeição. Bom, sobre essas suspeições também, a gente pode falar que abrange as exceções de litispendência, sabe que quando há ainda um processo pendente, né, sobre o mesmo tema, coisa julgada, incompetência do juízo ou ilegitimidade de parte. Pois bem, a denúncia também cabe recurso interdistrito contra a decisão de pronúncia do réu. Olha que interessante, a pronúncia ela ocorre quando chegamos na primeira fase do tribunal do júri, depois que é feita a instrução, aí o juiz decide se pronuncia o réu, levando ao julgamento por seus pares, que ocorre no plenário, ou vai ter uma decisão de impronúncia. Aí na decisão de impronúncia, a gente vai ver mais adiante, o juiz não reconhece existência de materialidade, de autoria, diz que não ficou provada, ou também pode o juiz absolver o réu, ali sumariamente, quando verificada a presença de uma causa extintiva da antijuridicidade, ou da própria culpabilidade, ou também da punibilidade do agente. Aí também tem a possibilidade da desclassificação. Em suma,
em havendo decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. São suficientes, são decisões dadas nessa primeira fase, então, do Tribunal do Júri. Pois bem, a decisão que concede ou nega, arbitra, caça ou julga inidônea a fiança, também relacionadas à fiança, cabe recurso em sentido estrito. Também caberá recurso em sentido estrito da decisão que indeferir requerimento de prisão preventiva ou que decrete sua revogação. Da decisão de concessão de liberdade provisória, também cabe recurso em sentido estrito. Decisão de relaxamento de prisão em flagrante, decisão de quebra ou perda de fiança, como já dissemos, decisão de extinção de punibilidade, decisão de indeferimento do pedido de reconhecimento de extinção de punibilidade, decisão de concessão ou denegação de habeas corpus, decisão de concessão, denegação ou revogação da suspensão condicional da pena. Todas são decisões que não põem fim ao processo, portanto, objetos de recurso em sentido estrito. Além da decisão anulatória da instrução criminal, decisão de inclusão ou exclusão de jurado em lista geral, decisão denegatória ou que julgar deserta a apelação, decisão de suspensão do processo por questão prejudicial, decisão de incidente de falsidade, que é também um procedimento que corre paralelo, né, ao processo principal. Verificar, então, no caso, o artigo 581 e seus incisos. Ok. O não cabimento do recurso em sentido estrito, a gente pode dizer que alguns incisos do artigo 581 foram revogados. Olha só que coisa interessante, pela Lei de Execuções Penais. Então, ali nós temos da decisão de concessão, denegação e revogação de livramento condicional. Não cabe mais recurso em sentido estrito. Da decisão de decretação de medida de segurança, depois de transitado em julgado. Da decisão que impuser medida de segurança ou transgressão de outra, né, ou por transgressão de outra. Decisão que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do artigo 744 do Código de Processo Penal. Decisão de revogação de medida de segurança. Decisão que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita sua revogação. Decisão que converter a multa em detenção ou prisão simples. Decisão sobre unificação de penas. Por quê? Estão relacionadas diretamente à fase de execução. Vamos aos efeitos. São 3 os efeitos do recurso em sentido estrito. O devolutivo, que por óbvio devolve a matéria para ser decidida a reexame por um tribunal. O suspensivo, que implica aí na decisão de perda de fiança, decisão que quebra a fiança, suspende ou apenas para efeitos de perda de metade de seu valor. Decisão denegatória de que julgar deserta a apelação. Decisão de pronúncia, que suspende o julgamento. Então esses são os efeitos suspensivos. Regressivo, por causa da possibilidade que existe, diferente lá na apelação, aqui é possível juízo de retratação. Só dá uma olhada ali no artigo 589 do Código de Processo Penal. A forma como nós já vimos, ela acontece nesses 2 momentos, na deposição e depois do processamento, com suas apresentação de razões, né, e depois é aberta a possibilidade da parte contrária oferecer contra-razões. Vamos a algumas observações finais. O Ministério Público pode desistir do recurso, pois vigora a regra da indisponibilidade, prevista no artigo 576 do Código de Processo Penal. Já a defesa pode desistir, acarretando então a extinção do recurso. Se ela não for apresentada, as contrarrazões, né, não forem apresentadas, ou as razões, olha que coisa interessante, né? Se tratar da defesa, o juiz vai nomear ou substituir um defensor. Então, esse prazo, assim, se o advogado constituído perde, não vai causar um prejuízo tamanho ao réu, ao recorrente, porque vai ser oficiado a Procuradoria, a Defensoria Pública, ou se não houver a OAB para a nomeação de um advogado, né, para que seja feita essa apresentação de razões. Então, esse prejuízo não haverá ao réu, no caso recorrente. Razões de acusação. Implica na decisão tácita, né, que viola o artigo 576 do Código de Processo Penal. Contra razões de acusação, o juiz dá vista aos autos ao substituto legal ou manda ofício ao Procurador-Geral de Justiça, para que, então, seja feita por um outro procurador, ou outro promotor. Então, atenção, né, a lei, como já foi dito agora há pouco, né, a lei 11.689, perdão,
11.689 de 2008. Achei que tivesse lido errado. Ele decretou a extinção da possibilidade de recurso em sentido estrito para impronúncia ou absolução sumária. Nesses casos, cabe apelação. Bom? Doutores, um grande abraço a todos. Segue o material e também segue a proposta para que seja feito um recurso em sentido estrito. Bom? Um grande abraço a todos. Até a próxima.